Ficou surpreendido com eu diria, com a dureza com que Frederico Varandas falou na comunicação de sexta-feira. Ele não tem muito dom da palavra, mas depois a substância, ele foi extremamente duro e assertivo. Até frases curtas. E em relação ao Bruno de Carvalho, então, foi eu diria que devastador. Eu relativamente... Eu concordei com o tom e não concordei com o tom. Vou-lhe ser sincero, esperava mais. E vou esperar mais. Vou ter paciência para esperar por aquilo que é essencial, porque o essencial ainda não foi contado. Há uma coisa no meio disto tudo que me parece fundamental. É ele ter dito que não são as claques que mandam no Sporting. Isso para mim é fundamental. Esse ponto tinha que ser colocado logo à cabeça. Doa quem doer, custe o que custar. Porque foram as claques... Mas ele vai ter que ter o respaldo do clube para depois levar isso à prática. Não, já tem. Tem 71% de votação de uma massa associativa, não é nele, obviamente, que disse que não queria uma determinada solução. E o problema hoje é que essa minoria ruidosa, que ainda continua a ser ruidosa, porque continua a usar, e o único meio que usa são as redes sociais para fazer barulho, para dar a ideia que são muitos, quando não são, é realmente uma minoria. E depois tudo depende se nós defendemos as regras democráticas para uma coisa e não defendemos para as outras, não é? Eu acho que daquilo que eu retirei de mais essencial do presidente do Sporting foi dizer que aqui quem manda são os órgãos legitimamente eleitos. Isso é fundamental. Portanto, porque durante anos andavam a pedir, desculpa a expressão, batatinhas às claques. E esse problema tem que acabar de uma vez por todas. As claques ou se sujeitam às regras ditadas pelos órgãos sociais do Sporting, ou então têm um caminho a seguir. Mas eu lembro que aquilo que aconteceu em Alcochete foi oriundo de uma determinada claque. Portanto, não vamos fugir disso. Agora, em relação ao resto, o resto são apenas pequenos sinais. Agora, o melhor ainda está para vir. O melhor, entre aspas, o pior está para vir. Porque os sócios do Sporting devem exigir, sim, toda a verdade no meio disto tudo. Eu ainda disse isso ainda há dias. Ainda disse que devem exigir toda a verdade. Nós queremos saber... Mas a auditoria, pelo que me parece... Calma. Soubemos uma parte, e o Presidente do Sporting disse isso, que aquilo era só uma parte mas está a ser minuciosa. E tem que ser. Porque mais vale perder um bocadinho mais de tempo e ser rigoroso na apresentação da verdade do que atirar dados cá para fora e depois nunca mais se falar no assunto. Por exemplo, os sócios do Sporting ainda não sabem por que razão é que não havia fundos suficientes para pagar o empréstimo obrigacionista, que depois teve que se fazer um outro para liquidar o anterior. Porque não havia. Os sócios do Sporting precisam de saber qual a evolução financeira do Sporting, os compromissos assumidos. Agora vem aqui uma notícia já do Acunha, lá chegaram a acordo, o que é que estava, o que é que não estava. Portanto, tudo isto tem que ser visto num prisma mais global. Porque isto não é só comprar, gastar e depois não responder e depois empurrar com a barriga para a frente. Isso assim não vale. Um clube é uma máquina de tal modo, devia ser assim, uma máquina perfeita, porque não é só o futebol. São as outras modalidades, é o dia-a-dia, é o compromisso para com os fornecedores, é com os atletas, com os funcionários. Portanto, isto tem que ser uma máquina... Agora, quando se está a gastar mais do que aquilo que se tem, não vamos a nenhum lado. O Sérgio tem muitas décadas de sócio do Sporting. 50 anos. Conhece o clube... 50 décadas. 50 décadas. Isso era um feito histórico. Conhece o clube... Conhece um bocadinho só. Muito bem. O clube tem paciência para a aposta na formação e para tomar a formação como uma aposta de futuro, e porque isto é uma coisa que vai ter que ser consequente e vai ter que ser uma aposta a ser mantida mesmo nos dias em que a equipa perde, nas vacas magras todas. Não, tem que ter paciência, é óbvio. Essa para mim é questão essencial. O diretor deste jornal já chamou a atenção de uma coisa que me parece fundamental. O Sporting tem que ter uma política de comunicação constante e reiterada, no sentido das pessoas serem elucidadas do que é que se está a fazer, quais são os problemas que tem que enfrentar. Pergunta-me se o Sporting tem paciência para só apostar na formação. É óbvio que não. É óbvio que não. O Sporting não pode fechar o clube e dizer assim, olha, agora durante uns anos só vamos apostar na formação, mas como há meninos pequeninos com 6, 7 anos, vamos esperar que eles cresçam com qualidade. Isso está fora de causa. Tem que se apostar, como outros clubes fizeram,
preferenciar alvos de qualidade, obviamente, não tantos como costumam fazer, alvos de qualidade, e tentar fazer uma mescla. Por exemplo, eu disse ainda há pouco, e é verdade, né? Os responsáveis do futebol leonino têm que fazer uma aferição do que é que serve para o futuro do Sporting em função do plantel atual. Tem que fazer essa análise. Mas tem que ser uma análise rigorosa, tem que ser gente com capacidade e com conhecimento futebolístico para dizer isto serve, isto não serve. Repara, a gente vai ver a equipa de Sporting, são jogadores muito veteranos, não é? O Matia, o Coates, o não sei o quê. É a tese do all-in, Pois, mas puseram as fichas todas numa determinada equipa para ganhar num determinado momento e pronto, e por isso foram buscar jogadores já feitos. Mas a já em fim gente de vê, carreira. repare bem, o Matias está há não sei quantas semanas lesionado, porque é normal, quer dizer, são apostas que se fazem e depois é que isto Mas tudo... quando o Matia veio para o Sporting, o Matia é um grande jogador, mas com uma fragilidade física grande. Foi isso que o levou a não vingar no Barcelona, e por isso é que ele acabou depois por vir Fábio para o Sporting Coentrão, a pessoa fica toda entusiasmada quando vê o Fábio Coentrão, e depois fomos ver, por isso é que existem os departamentos de análise nos clubes para ver qual é a evolução de um atleta, quantos jogos fez, quanto tempo teve lesionado, quantos cartões vermelhos apanhou. Por exemplo, o Acunha é um jogador que, a meu ver, eu não gosto de dizer isto, mas é um jogador que se calhar quer ir embora do Sporting. Porque a quantidade de cartões que apanha, amarelos, refila e tal... No mínimo tem uma grande instabilidade emocional. Não, tem, mas... Para dizer pelo mínimo. Isto é exatamente para dizer no mínimo. Portanto, a gente pergunta com alguma propriedade se ele estará bem, não se quererá ir embora, a forçar a saída, porque há jogadores que depois também pressentem que não vão a nenhum lado dentro da equipa, não é? E depois, aqui não vou a nenhum lado, aqui não me safo, portanto vou começar a forçar e tal. Isto tem que ser tudo devidamente decidido, e se aparecer uma boa proposta de venda, eu pessoalmente, se fosse presidente do Sporting, vendê-lo-ia, de certeza absoluta. António, a governação é condicionada pelos atos eleitorais que vão surgindo ao longo da legislatura, vários atos, mas são espaçados no tempo, e aqui os atos eleitorais são de semana a semana, às vezes 3 em 3 dias. Como é que é possível criar e conduzir políticas de fundo como esta de aposta na formação e depois ter sempre de 3 em 3 dias ou de semana a semana um teste e um exame e os humores dos adeptos variarem consoante os resultados? Para isso eu acho que um clube tem que fechar o livro, não é? Do passado recente, mas reconheço que é difícil, não é? Porque, repare bem, o anterior presidente do Sporting permitiu que fosse escrito um livro sobre, entre aspas, as suas memórias na presidência do Sporting. O livro não é dele, como sabemos. Não é? Duas televisões consideradas sérias, não tabloides, embora estejam a caminhar para uma certa tabloidização. Uma delas deu 30 minutos no Jornal das 8 da noite, em tempo mais do que prime time, continuados por mais 65 minutos, que eu cronometrei, em cabo, no canal mais noticioso. A outra a seguir dá também não sei quantos minutos no Jornal das 8 e depois mais não sei quanto tempo. Bem, não há capacidade que resista a esta situação, não é? Eu, por acaso, estava em casa a trabalhar e vi parte da conferência de imprensa do atual presidente do Sporting, o Frederico Varandas, e da sua equipa, e depois fui fazer qualquer coisa, e quando eu fui ver o televisor outra vez, já estava o Bruno Carvalho, algures no Porto, numa conferência de imprensa do seu livro, a debitar outra vez, e depois numa perspectiva de inimigos. É uma coisa que, enfim, a mim me faz muita confusão. É que na mesma instituição, ainda por cima uma instituição, sim, o Churchill explicou isso, não foi? Diga? O Churchill explicou isso. Explicou, não? Eu sei. Atrás de mim estão os meus, à minha frente estão os meus adversários, atrás de mim estão os meus inimigos, não é? Mas quer dizer, como é que a diferença de opiniões e de atitudes provoca um multiplicar de ódios? Chamemos as coisas como são, não é? Não há nenhuma guerra pior que uma guerra civil. Mas é uma guerra civil, em parte significativa,
alimentada por outra guerra ao lado ou acima, se quisermos, que é a guerra das audiências. Exatamente. Portanto, quanto mais disparatado, quanto mais... Quanto pior, melhor. Quanto pior, melhor. Quanto pior, melhor. E depois também há programas de debates onde isso é levado até ao grau mais do que superlativo, não é? E nauseante, mas, pelos vistos, é o que as pessoas consomem, não é? Portanto, dá uma sensação que, visto de fora, não ser eu sportinguista, também já passámos isso no Benfica, embora com outros tempos em que não havia redes sociais, no tempo de Fábio não havia redes sociais, não havia ainda estes canais todos em concorrência, não havia canais mais ou menos tabloidizados, e, portanto, apesar de tudo, com uma escala e uma magnitude diferentes. Mas o que nós vemos agora é muitos sportinguistas, e não quero qualificar se são melhores ou piores, porque obviamente não o farei, mas que parece que se estão a deliciar mais com esta guerra do alecrim machona entre um livro do ex-presidente e a atual situação, isto é, pondo no mesmo nível uma auditoria certificada, independente, certamente tecnicamente competente e umas coisas que se escrevem num livro ao mesmo plano do que propriamente no jogo. Quer dizer, eu acho que, visto de fora, parece-me que há mais adeptos do clube interessados nesta guerra. Quem é que vai ganhar? Se é A, se é B, se é C. Acabem com isso. Mas, António, mas o mais grave não é isso. O mais grave é uma minoria, porque é mesmo minoria, que parece, parece que tem uma afirmação, Sérgio, uma força, mas é exatamente não existe. Por isso que eu estava a dizer. Na realidade. Conhece algum intelectual português? Algum cientista português? Até algum político português? Político, não é? Que tenha 1h30 de tempo nobre numa televisão considerada das, como agora se diz, das... diga? De referência. De referência, exatamente, como alguns jornais, se diz de alguns jornais. Conhece alguém? Mas se um ex-presidente da República escrever um livro, ou acontece alguma coisa... Então, mas isto é a barbárie informativa, não é? E, portanto, quando o critério é um não critério, é a cefalia e a amoralidade, não digo imoralidade, não quero fazer juízo de valor, mas a amoralidade de cada momento... que diabo isto? De um sócio que não. De um ex-sócio. De um ex-sócio. Não é de Ou melhor, um de um sócio que está castigado. Está suspenso. De um sócio que está suspenso, que não tem os direitos que qualquer outro sócio tem. O que é interessante. Dá-lhe uma visibilidade. Do ponto de vista da análise política, sim, não deixa de ser relevante a agitação e a perturbação que mesmo uma minoria consegue manifestamente fazer isto para o clube, terá consequências enquanto não for resolvida a questão. E de que os jogadores não estão imunes. Exatamente. Porque, ainda agora receberam ameaças. Mas repare bem, e já agora só permita-me voltar um bocadinho ao Bruno Lage. Como dizia o Miguel Namuno, nós somos nós e as nossas circunstâncias. Nos jogadores são jovens, são miúdos, que ainda por cima têm muito dinheiro nestes clubes, etc. É preciso gerir o eu, que são eles, jogadores como atletas, e as suas circunstâncias. Repare bem o que é o Gabriel hoje, com circunstâncias diferentes do que era há meses. Há meses, é verdade, é verdade. O próprio João Félix, que entrava aos minutinhos, às partículas de jogo, não é? Bem, os jogadores de Sporting são homens normais como António, nós. sabe o que é que acontece? Vão jogar ao Funchal, ou que jogaram há dias noutro jogo. E que ao mesmo tempo eles também abrem a televisão, eles também leem os jornais e veem... Mas até em todas as modalidades. Por exemplo, eu já constatei, sempre que o Sporting... Isto é interessantíssimo. Interessantíssimo, não tem nada de interessante. Até do ponto de vista da análise. Do ponto de vista da análise. Que é sempre que o Sporting perde, seja no futebol, seja no hóquei em patins, seja no voleibol, seja em qualquer outra modalidade, é o delírio por parte dessas minorias. Isso é inacreditável. Para justificar comparativamente ao defunto, não é? Neste caso o suspenso, desculpe. Defunto não, suspenso. Portanto, ufanam-se com isto, a dizer, já viram quando isto chegou e tal e tal. Portanto, eles vangloriam-se, afirmando-se sportinguista, vangloriam-se com as derrotas do próprio Sporting. Isto nunca se viu. Para quê? Para servir o senhor todo e amo. O que é que isto tem que levar obrigatoriamente? Isto, eu tenho que ter algum cuidado com as palavras para não ser mal entendido.
Agora falámos em guerra civil. Agora nós sabemos, porque as guerras civis são as coisas piores que pode acontecer a um país. Mas há uma coisa que nós tiramos uma lição. Quando há uma guerra civil, eu não estou a dizer que haja uma guerra civil no Sporting, a mesma só acaba com a afirmação de poder e força por parte de uma das fações. E não pode haver piedade para com o outro. Porque senão, já sabe que é assim. Eu não estou a dizer quando piedade é no sentido... Eu sei, isto é tudo uma perspectiva legalista, que é aquela que está a ser seguida pelo Sporting. O anterior presidente, os anteriores dirigentes... procedimentais isto é o que eu digo é o seguinte, e digo em qualquer circunstância, que é, se chegar à conclusão, através da auditoria, como diz o António, por uma entidade isenta, que há culpas graves por parte dos anteriores dirigentes do Sporting, só há uma solução, é a completa expulsão deles, de associados do clube. Não pode haver contemplação, é a expulsão absoluta deles. Bom, o nosso tempo chegou ao fim. Muito obrigado. Nós para a semana voltamos na segunda-feira. Carnaval. Vamos ficar à espera do jogo do Porto hoje. Vamos ficar à espera também com muita expectativa do Clássico, que poderá ser determinante para o título. Tenham uma boa semana. Até à próxima segunda-feira.